Fala galerinha do YouTube, vídeo novo se iniciando aqui. Conforme eu havia comentado no vídeo passado, eu vou trazer outros assuntos aqui relacionados ao Plano Canadá e não só voltado ao estudo, enfim, todo o processo que eu vou passar daqui algumas semanas. Essa semana eu tava conversando com uma pessoa e ela me perguntou: Rafa, mas por que o Canadá? E eu acho que essa pergunta cabe uma resposta mais ampla e serve direitinho para esse vídeo aqui. O Canadá, na verdade, foi a última coisa que eu resolvi, que eu decidi nesse processo todo aí. Tô na rua aqui passando uma vergonha de novo. Então o Canadá foi a última coisa que eu resolvi. Por quê? Porque desde pequeno, ou não tão pequeno, pelo menos há muito tempo eu tinha vontade de poder morar fora, estudar inglês, sei lá, ir pra Londres pra passar 30 dias, estudar inglês lá e tudo mais. Só que eu não sabia quando, não fazia ideia quando que isso ia acontecer, mas era um plano que eu tinha pra vida. E aí, acabei de passar pelo meu professor do Senai aqui. E aí, conforme os anos foram passando, essa vontade sempre ficou viva. Mas eu não fazia ideia quando e como que isso ia acontecer. E aí no final do ano, né, eu me mudei pra cá, troquei de cidade, troquei de emprego, perdi a minha mãe, muitas coisas aconteceram. E esse processo de mudança me fez pensar em várias coisas, eu mudei também bastante coisas. Conforme foram passando os meses nesse ano aqui, as coisas não foram acontecendo da maneira que eu esperava. E essa ideia foi vindo forte. Pensava, cara, eu ainda tô novo, por que eu não posso fazer isso ainda? Porque eu sempre tinha a ideia de ir para Londres, estudar inglês 30 dias, fazer um mestrado em Portugal, mas isso sempre pra frente, né? E aí foram passando os meses ali, depois que a minha mãe faleceu, eu mudei bastante, eu comecei a pensar algumas coisas com relação à vida e tudo mais. Eu pensei, cara, eu não tenho nada a perder, eu sou de uma geração diferente dos meus pais, então a minha geração é totalmente diferente, a gente tá no mundo aí pra viver, entendeu? Hoje em dia as pessoas não passam mais anos numa empresa, as pessoas não se prendem mais tanto a rótulos, enfim. A galera segue o sonho, mano, e é isso aí que tem que fazer, entendeu? Eu pensei, cara, se deu certo pra tantas pessoas, por que não pode dar certo pra mim? Eu tenho certeza que tu conhece alguém, algum amigo teu, ou tu acompanha no Instagram, alguma pessoa que mora fora do Brasil, que mora em outro lugar, e que tu acha interessante, que tu tem vontade também, de, que legal, eu queria morar lá, mas eu não sei. A gente sempre tem esse medo, esse receio, entendeu? Eu pensei, cara, eu sempre fui carudo, assim, nunca tive medo de mudar e tudo mais. Me dou bem sozinho, morei anos sozinho. Pensei, cara, agora acho que é o momento. E aí comecei a analisar minha condição financeira, enfim, como é que tava a questão do trabalho, minha idade, mas o que eu vou fazer? Pra onde que eu vou? Comecei a estruturar isso na minha cabeça. E o Canadá foi a última coisa que eu resolvi. E aí, o que aconteceu? Cara, e aí eu comecei a perguntar para algumas pessoas que eu conheço que moram fora, que moraram fora há algum tempo. Até, inclusive, quem me ajudou bastante nessa questão foi a Paty Surkan. Se estiver vendo esse vídeo, Paty, muito obrigado. Ainda vamos tomar uma cerveja junto pelo mundo aí. Perguntando como é que é morar fora, saber os motivos que ela foi morar fora, porque as pessoas têm planos diferentes, projetos diferentes. Então eu queria entender de todo mundo qual que era a situação para ver se algo se encaixava com o que eu queria fazer. E aí fui perguntando, tirando dúvida, questão de documentação, como que era só para estudar, o que precisava, como que era para trabalhar, poderia trabalhar, quanto que é o salário, custo de vida. E fui montando um checklist de todas as dúvidas, o que eu precisava saber, vendo quais eram vantagens e desvantagens dos países que eu pesquisava e tudo mais. Bom dia. E foi se afunilando. E aí no final eu cheguei no nome do Canadá, que é um país que aceita muito imigrante. Eles fazem questão que tu vá pra lá ser imigrante, porque o país precisa de trabalhadores para continuar desenvolvendo a população, a economia e tudo mais, que é diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tá cagando pra ti, ele não precisa de ti lá. Mas se tu for pra lá, tem que se adequar às condições que eles têm, as condições que eles querem. E no Canadá isso é diferente. Então pensei, o Canadá é legal. Outra coisa que eu pensava, vou pra Europa, vou pra Ásia, qualquer outro lugar. Eu tô a muitas horas de avião da minha casa. No Canadá é um pulinho. Tem avião direto aí, 10 horas. Muito mais fácil eu voltar, caso aconteça alguma coisa, ou aconteça alguma coisa comigo, as pessoas tenham que ir pra lá. Vários fatores eu tive que ir pensando até decidir, entendeu? E a pergunta de por que o Canadá, ela não é uma resposta simples. Porque o Canadá foi a última coisa que eu decidi.
Cara, então assim, se eu puder dar uma dica pra vocês, sejam curiosos, vão atrás do que vocês querem, pesquisem, se informem, chamem pessoas, conversem, perguntem. Não tenham vergonha, porque muitas vezes as coisas não acontecem pra gente porque a gente tem vergonha de se expor. A gente deixa muitos sonhos passar por causa disso. No começo eu tinha vontade de estudar inglês na Irlanda, por exemplo, morar em Dublin. Dublin é uma cidade muito bonita. Só que, por exemplo, a Europa e a América não tem nada a ver. A Irlanda e o Canadá não tem nada a ver. Dublin e Toronto não tem nada a ver. Na Irlanda tu consegue um visto de estudos para estudar inglês 6 meses e tu consegue renovar ele por mais 2 vezes. Isso aí quem me falou foi a Roberta Soltier, que ficou lá acho que uns 2 anos. Roberto, se estiver assistindo o vídeo, obrigado pelas dicas aí, me ajudou bastante. Só que essa jornada na Irlanda não te garante que tu vai conseguir trabalho, não te garante que depois do visto de estudos tu consiga mudar para um visto de trabalho. E é muito mais difícil a questão da imigração. O Canadá, ele já é totalmente adepto a isso. São países muito opostos. Posso estar falando errado, mas é a visão que eu tive das informações que foi me passado, entendeu? O que me ajudou a decidir no Canadá. Então, se eu fosse responder a pergunta por que eu escolhi o Canadá, responderia que foi o Canadá que me escolheu. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Se tiver alguma dúvida aí, pode me chamar no direct que eu respondo. E a dica que eu deixo então, se você pensa em morar em outro estado, outra cidade, outro país, outro continente, vá atrás, dê a cara a tapa, não se esconda, chame as pessoas, pergunte, converse, tire dúvidas, pesquise, porque às vezes 30 segundos de conversa com uma pessoa que tu não conhece, chama, pergunta, olha, eu tenho uma dúvida, tu pode me ajudar? Às vezes isso muda todo o cenário pro teu sonho. Às vezes o que tu acha difícil, impossível, dependendo da resposta da pessoa, ela te incentiva, te encoraja e tu vê que é muito possível. Então, a pergunta que me foi feita é por que eu escolhi o Canadá. Na verdade, depois de pesquisar muitas coisas, foi o Canadá que me escolheu. E quero agradecer aqui as pessoas que me ajudaram a analisar, a escolher, a entender qual que era o meu propósito. A Roberta Soltier, se estiver assistindo, muito obrigado, me ajudou muito. E a Paty Surcan também, que me indicou o agente de imigração também, o Stefan. Ainda vamos tomar umas geladas pelo mundo. Então fica aqui o meu agradecimento por enquanto e seguimos na missão, beleza? Bom dia! Bom dia, galera! Bom dia! Galera, se inscreve no canal, você que não é inscrito ainda, curte, compartilha, ative as notificações e vem comigo, tamo junto!